Frederico Aurélio Bisco. Ele é representante da empresa Síntese Comercial Hospitalar. Portanto, tem interesse nessas questões aí da saúde, tanto de Cuiabá, como também do estado de Mato Grosso. O senhor vai ser ouvido pela Câmara Municipal de Cuiabá. Como que surgiu esse convite para o senhor ir para a Câmara? O senhor se autoconvidou? O senhor se dispôs a dar informações? O senhor tem informações relevantes que podem ajudar a saúde do município e do estado? Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Cultura. Bom, como o senhor bem pontuou, eu sou representante da Síntese Comercial Hospitalar. A nossa empresa, ela tem 35 anos de mercado no país. Nós somos a maior empresa fornecedora de materiais cirúrgicos do país. Somente no estado do Mato Grosso, nós estamos há 18 anos. Temos 35 anos de mercado nacional, apenas no Mato Grosso, 18 anos. Nós temos contrato com o governo do estado, contrato vigente, já há muitos anos, e também com a Secretaria Municipal de Saúde e empresa cuiabana. Ocorre que de outubro para cá, no caso no mês de outubro e no mês agora de março, nós tivemos sumariamente e de forma ilegal os nossos contratos suspensos. Onde? Na prefeitura? Tanto na Secretaria Estadual de Saúde como na empresa cuiabana. Por que eu digo que foram ilegalmente suspensos? Primeiro que não há previsão contratual para suspensão de contrato. Há de contratação ou de distrato. Mas numa eventual suspensão por interesse da gestão pública, da administração pública, deveria ter havido um processo administrativo, com motivação, com justificativa. É isso que a lei fala. Nós precisamos entender que tanto a Secretaria Estadual de Saúde como a empresa cuiabana deveriam ter respeitado a lei para, então, suspender ou não, ou distratar com uma empresa fornecedora. Então, não houve algum processo administrativo. O que houve, no caso, por exemplo, do governo do estado, foi um ofício ilegal, sem legitimidade, por parte da diretora-geral do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, Cristiane de Oliveira Rodrigues, que diz no seu inteiro teor o seguinte: a partir de hoje, ou seja, já de efeito imediato, a empresa Síntese, a nossa empresa, estaria impedida, proibida de fornecer material cirúrgico para o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Da mesma forma, a empresa cuiabana também, de forma imediata, da noite para o dia, olha, a partir de hoje vocês estão suspensos de fornecer. A empresa cuiabana sob o regime de Emanuel ou sob o regime da intervenção? Ainda sob o regime de Emanuel. Isso lá em 14 de março de 2023. Mas, como eu disse, foram 2 ofícios ilegais, imediatos, não respeitando o devido processo legal, não respeitando o contraditório, ampla defesa, tudo que a lei garante para uma possível atitude como essa. E qual foi a justificativa para pedir essa suspensão? A justificativa foi o direcionamento criminoso e ilegal para apenas uma empresa fornecer os materiais cirúrgicos de ortopedia para a rede pública de saúde, tanto no Hospital Metropolitano como no Hospital Municipal de Cuiabá. Não, mas peraí. Esse é o entendimento do senhor. Não, mas eu vou... Quem comunicou isso para o senhor não colocou lá. Olha, colocou lá. Nós estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso. A empresa tal. Não, colocaram lá assim. Tendo em vista que foi feita uma adesão de ata com a empresa Meditrauma Serviços Médicos, a partir de hoje a empresa Síntese está proibida de fornecer materiais cirúrgicos, tanto para o Metropolitano quanto para o Hospital Municipal de Cuiabá. Não, mas esses ofícios são separados, né? Ou é a mesma autor? Não. São 2 autores diferentes. Um em outubro, Hospital Metropolitano de Várzea Grande, como eu já disse, através de uma diretora lá. Por que é ilegal e sem legitimidade? Porque ela não tem poder algum para emitir esse tipo de documento proibindo. Por quê? Então nós precisamos entender que quem é o contratante é o governo do estado.
É a Secretaria Estadual de Saúde. Então, quem poderia, em tese, ter legitimidade para suspender ou destratar um contrato com a empresa seria o secretário de Estado. Então, que não foi o caso, foi uma diretora do hospital lá de Várzea Grande. E ela fala expressamente, tendo em vista que foi feita uma adesão de ata, e aí eu vou entrar especificamente na questão dessa ata que foi aderida no Acre, uma ata de 30 milhões de reais, com uma empresa de Cuiabá. Pois é, mas essa decisão não é porque essa ata ofertava os mesmos materiais cirúrgicos a um preço mais barato? Não. A Meditrauma seria, em tese, integrante do suposto cartel que atua na saúde? Não, seria em tese não, ela é integrante. Os seus donos, porque, vamos entender, a Meditrauma ela faz parte de um grupo de empresas chamada Sanos. Esse grupo Sanos detém, das 9 empresas do cartel, das 9 empresas investigadas pela Operação Espelho, dos carros que foram apreendidos, por exemplo, aquela Porsche cinza que virou um símbolo da operação, é do dono da Meditrauma. Porque são 3 médicos de Cuiabá que fazem parte da quadrilha. Osmar Gabriel e Alberto. Inclusive o Osmar Gabriel é aquele da quebra do sigilo telefônico publicado pelo jornal Gazeta. É o que fala da mulher da SES. É o que fala da mulher da SES. É o que fala da mulher da SES. Se bem que lá são várias mulheres que orquestram direcionamento para essas empresas. E eu vou falar isso aqui pro senhor. Mas você vai dar os nomes das mulheres? Vou, claro, com certeza. Quer dizer que nós vamos saber então aqui quem que é a mulher da SES? Na verdade eu não sei quem é aquela específica, aquela mulher daquela mensagem, mas é importante a gente analisar. Você vai dar os nomes das mulheres que direcionam as coisas. Que direcionam. Vamos lá, primeiro, quem é a mulher que liquidou, só voltando à questão do cartel, e aí eu já explico sobre a respeito da mulher. Você me perguntou se, em tese, essa empresa faz parte do cartel. Sim, 110% sim. A Meditrauma, a Medicin, a Curate, a Próteses e a Boni são 5 empresas que são dos mesmos donos. Da Sanos. Do grupo Sanos, que tem como os donos os 3 médicos ortopedistas de Cuiabá. E as outras 4 empresas, das 9 que foram alvos da Operação Espelho, são outras empresas do interior, ou acho que outras, salvo engano, de Goiânia, mas o líder da quadrilha do cartel é os donos da Sanos, no caso, né, que são os donos também da Meditrauma. Bom, com relação à mulher, primeiro nós precisamos entender qual é a mulher que nos últimos 4 anos, ou pelo menos no último ano de 2022, pagou mais de 200 milhões de reais para as empresas criminosas. Somente para o grupo Sanos foram mais de 120 milhões. E pasme, Antero, Michele e os ouvintes, mais de 120 milhões pagos para 5 empresas da organização criminosa, dentre elas a Meditrauma, Medicin, Boni, Curate, Próteses, dos 120 milhões, cerca de 60 milhões foram pagos em processos indenizatórios. Em processos indenizatórios de pagamento, que significa o quê? Sem contrato, sem licitação, sem transparência, sem publicidade. Quem está falando isso não sou eu, não. Quem está falando isso é o FIPLAN, que é um órgão do governo do Estado, um portal do governo do Estado, que fala sobre os pagamentos. E a coisa é tão aterrorizante que só no último mês, mesmo com a decisão judicial da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, doutor João Bosco alguma coisa, ele determinou o quê? Ele mandou um ofício para o governador e para os 141 prefeitos, dizendo, olha, abstenham-se de realizar contrato com essas empresas investigadas e abstenham-se de efetuar pagamento. E eu tenho provas aqui de que para empresas do grupo, só no último mês de abril foi pago mais de 10 milhões em processos indenizatórios. Está aqui as provas. Está aqui. Para a Meditrauma, por exemplo, foi pago mais de 2 milhões e 600 mil reais. Quando? Só agora em abril. Só agora em abril. Para Medicin... Isso depois da determinação do juiz. Depois da determinação do juiz.
Para a Medicine, em caráter indenizatório, que é uma das empresas do grupo, mais de 2.300.000. Também por indenização para a Boni, que também faz parte do esquema, mais de R$700.000. Bom, então, nós precisamos pensar, qual é a mulher que, primeiro, liberou pagamentos para essas empresas em caráter indenizatório no ano passado, na casa aí de 30 milhões, 34 milhões, só o ano passado em caráter indenizatório. É a secretária adjunta, secretária extraordinária, eu não sei qual seria exatamente, que é a Quelub, que ficou no lugar do Gilberto. Essa é uma mulher. Essa é uma. Essa é uma das mulheres. Essa é uma das mulheres, que, inclusive, está com a mão, com a boca na botija, com a mão no problema, porque ela foi que liberou os pagamentos em processo indenizatório, como eu disse, o processo indenizatório sem qualquer legalidade. Porque não tem contrato, não tem previsão licitatória, não tem previsão de preço, não tem transparência, não tem publicidade, não tem nada. Então qual que é o nome dela? Quelub. Mas é só isso o nome? Quelub? Ah, não, eu posso pegar o nome completo. Mas foi a secretária que assumiu como secretária de Estado no ano passado, de abril a outubro. Ela assumiu no lugar de Gilberto. Sim. Uma outra mulher que nós precisamos analisar é quem que é a secretária adjunta. Mas veja bem, pois não. O senhor tem provas de que ela pagou o processo indenizatório? De que ela pagou, e assim, e de que é ilegal isso? Sim, com certeza. Não, todo o processo indenizatório ele é ilegal. Sem contrato, sem licitação. Não há previsão, nem na lei de licitações 8666, que inclusive agora foi renovada por mais um ano, muito menos na 14133, que prevê atendimentos por indenização, salvo por determinação judicial. Ou seja, porque... mas até os processos licitatórios, até os processos judiciais, o juiz, enfim, o que ele determina? Ele determina que seja feito o devido processo legal. Então, indenização é o que, Antero? A Michele está passando o nome aqui, é Quelub de Oliveira. Quelub de Oliveira. A outra secretária que por exemplo, eles Você falou em várias mulheres. Sim, por exemplo, gira muito em torno do nome gestão hospitalar. Gestão hospitalar, desse departamento. Eu não estou afirmando que ela é a mulher das 6, mas eu estou dizendo o seguinte, que a secretária adjunta Caroline Doves, ela é a secretária de gestão hospitalar há muitos anos da secretaria. Então, desde a época lá, 2020, 2021, quando começou a investigação Espelho, a Operação Espelho, quem era a secretária estadual de saúde, subsecretária, enfim, secretária adjunta, para a gestão hospitalar? A doutora Caroline. Então, se quem que tem a liberdade, quem que tinha o poder para fazer qualquer coisa dentro da gestão hospitalar, como eles falam claramente lá, queriam peitar. A imoralidade é tão tamanha que eles dizem lá que eles vão peitar uma decisão. Eles dizem como? Como o senhor sabe disso? O jornal A Gazeta publicou isso. Quebrou o sigilo telefônico, agora não sei como o jornal Gazeta publicou, mas que segundo o jornal Gazeta, e isso nos aterroriza, nos surpreende, que eles falam que eles vão peitar uma decisão do procurador. Um parecer do procurador do Estado. Então, a doutora Carolina é outra mulher. E agora, como eu já disse o nome, vou repetir, a diretora geral do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, que é a Cristiane de Oliveira Rodrigues, é uma que produziu um documento ilegal, sem legitimidade, para direcionar cirurgias para Meditrauma. Agora, voltando lá no início... Mas eu vou repetir a pergunta. Isso aí não é em função de que a Meditrauma está oferecendo um preço menor do que o senhor? Não, vamos lá. Primeiro, vamos falar então especificamente sobre preço, antes de eu entrar na ilegalidade profunda desse contrato. Primeiro que já há uma decisão do ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, uma decisão do dia 25 de abril... e ampliada para o estado do Mato Grosso no dia 3 de maio. O que diz essa decisão de 25 de abril? Ele fala especificamente sobre a ata de registro de preços que a Meditrauma trouxe para o Mato Grosso
trouxe para a Secretaria Estadual de Saúde, para a empresa cuiabana, para ser aderida. É uma ata que vem do governo do estado do Acre. E ele, no dia 25 de abril, houve o acórdão, né, junto ao Tribunal de Contas da União, tal, ele determinou que esse contrato de 30 milhões de reais, ele fosse reduzido em 50%, aproximadamente 50%, de 30 milhões 205 mil para 16 milhões. Esse contrato era entre quem? Entre a Medtrauma e o governo do estado do Acre. Por que ele determinou isso? Por que ele determinou que... Sim, mas isso não tem nada a ver conosco aqui, é lá no Acre. Não, mas ele estendeu a decisão para o estado do Mato Grosso. Ele estendeu no dia 3 de maio a decisão para o estado do Mato Grosso. Eu estou só procurando, porque eu queria ler para o senhor ipsis literis. O ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, determinou que a Secretaria de Saúde de Mato Grosso efetue a retenção de valores nos próximos pagamentos direcionados à empresa Medtrauma Serviços Médicos Limitada, com sede em Cuiabá, em decorrência de possível sobrepreço na contratação da prestação de serviço. A decisão é do dia 3 de maio. De acordo 3 de maio deste ano? Deste ano. Não, mas então o Estado ainda está em tempo de tomar a providência designada por ele. Sim. O que ocorre é que essa ata de registro de preço do Acre, que foi demonstrado, nas palavras do ministro, fraude, direcionamento e por valor acima do mais vantajoso para a administração pública, então o ministro, o que ele observou? Que na licitação do Acre já aponta tudo isso. Fraude, direcionamento e sobrepreço. Então, como o estado do Mato Grosso e a empresa cuiabana fizeram a adesão dessa ata, então ele determinou que o estado do Mato Grosso e a empresa cuiabana, por ser um espelho da licitação de lá, do contrato de lá, então ele determinou que aqui fosse tomada providência. Mas eu queria, Antero e ouvintes, falar sobre o seguinte, sobre a ilegalidade, além dessa ilegalidade, sobrepreço, ou seja, preço superior ao vantajoso, do direcionamento para a empresa, eu queria falar especificamente sobre os atos também criminosos dessa empresa que fazem com que esse contrato também seja ilegal por si só. Primeiro, nós estamos lembrando que a Medtrauma é uma empresa de serviços médicos e ela assinou um contrato com o Acre que prevê a seguinte situação. A empresa médica, o médico, ele indica a cirurgia, ele realiza a cirurgia e ele fornece o material a ser usado da cirurgia. É como se o senhor fosse no oftalmologista e o oftalmologista te indicasse o óculos e ele mesmo te vendesse o óculos. Isso é proibido. A legislação está cheia de proibição da mercancia, do comércio médico. E é isso que a Medtrauma está fazendo, uma espécie de venda casada com anuência do governo. Onde ela médico, indica a cirurgia, faz a cirurgia e ela vende o material. Outro crime é cometido perante a Anvisa, porque a lei 6.376 e várias outras leis determina que somente empresas com autorização de funcionamento da Anvisa, com licença sanitária, poderão distribuir produtos para a saúde. E ela não tem. A empresa Medtrauma não tem. Não tem autorização da Anvisa, não tem licença sanitária, não tem nada disso. Uma outra ilegalidade é com relação à sonegação de impostos. Eles não têm perante a Receita Federal, Secretaria Estadual da Fazenda ou Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá, CNAE. O que é CNAE? CNAE, Código Nacional de Atividades Econômicas. O que significa? Isso é o balizador dos impostos. Como eles não têm CNAE de venda, porque eles são uma empresa que na sua medula está serviços médicos, o CNAE que eles têm é de serviços médicos. Logo, eles estão cometendo sonegação de impostos ao não emitir corretamente a nota fiscal de venda do produto. Então, com isso, a nota fiscal que eles estão emitindo, porque está no contrato que eles precisam emitir nota fiscal para poder receber, correto? E então eles estão emitindo uma nota fiscal de serviço ao invés de uma nota fiscal de venda. Com isso, eles estão sonegando o imposto, o ICMS, por exemplo, do Estado, sobre a venda de
mercadorias, de produtos. Tem mais algum nome de mulher que o senhor gostaria de citar? Não, eu só entendo esses três. Esses três. Mas o senhor falou de Hospital Metropolitano, Sim. O senhor falou da Secretaria de Saúde, Sim. E o senhor disse inicialmente de que falaria também da empresa Cuiabana. Da empresa Cuiabana. O que acontece? O que acontece na empresa Cuiabana? A empresa Cuiabana, o que aconteceu? Ela, como eu já disse, em 14 de março, na verdade, no dia 8 de março foi feita a adesão dessa ata fraudulenta, lá do Acre, ata criminosa. No dia 14 de março, ou seja, 2 dias antes da intervenção assumir, nós recebemos uma notificação de suspensão imediata para que nós não fornecêssemos mais lá para o Hospital Municipal de Cuiabá. Na semana seguinte, no dia 21, isso foi dia 14 de março, no dia 21, nós estivemos juntos com o pessoal da intervenção, onde nós questionamos a eles, olha, nós somos fornecedor, temos contrato vigente, em franca atividade vigente do nosso contrato, então nós interpelamos a intervenção. A intervenção, então, pediu uma semana para que pudesse, então, se manifestar. Nós estivemos novamente na semana seguinte. E o que a intervenção disse? Olha, nós vamos manter a decisão de que as cirurgias continuarão direcionadas para apenas uma empresa, para a empresa Meditrauma. Então eu indaguei, mas o contrato é ilegal, a empresa não pode fornecer, a empresa é venda casada. Não, vai ser só a Meditrauma. E ainda, para melhorar o pacote de maldade da intervenção essa que veio para moralizar e tudo mais, mas para piorar mais ainda a vida do cidadão cuiabano, para expor mais ainda a vida dos munícipes e das cidades circunvizinhas, o que a intervenção fez? Pura e simplesmente fechou a atividade de ortopedia do Hospital São Benedito. Lembrando que o município ele prestava serviço de ortopedia para 2 hospitais, para o HMC, o Hospital Municipal de Cuiabá, e no Hospital São Benedito. Então, a decisão da intervenção, ao invés de moralizar e voltar à legalidade do atendimento, não. Ela continuou direcionando para a Meditrauma e ainda fechou a unidade hospitalar do São Benedito para cirurgias ortopédicas. Fazendo o quê? Fazendo com que os pacientes do São Benedito migrassem para o HMC. Gerando caos, gerando a lotação no HMC, represando a cirurgia somente no Hospital Municipal de Cuiabá. Mas por que isso? Porque lá, única e exclusivamente, a empresa Meditrauma atende e fornece o material cirúrgico. Se isso não é direcionamento para uma empresa, então não sei mais o que é. Outra situação... Mas o senhor falou também da empresa Cuiabana sob a gestão do Emanuel Pinheiro. Sim. Aí você está no período da intervenção. Exato. E no período do Emanuel Pinheiro? Não, na equipe do Emanuel, na gestão do prefeito Emanuel, eu atendia normalmente. Tudo bem que no finalzinho ali, antes de ter sofrido a intervenção, houve, na minha humilde visão, houve esse equívoco por parte da gestão anterior da empresa Cuiabana de ter feito uma adesão fraudulenta com dessa ata. Na verdade, a adesão foi correta, o problema é que a ata que é fraudulenta, no caso. E para finalizar, só para dizer uma coisa que a intervenção fez. No dia 21 de março, ela nomeou como diretor técnico do Hospital Municipal de Cuiabá um médico chamado Ademário Júnior. Quem que é essa figura central, pilar? Ele nomeou como diretor técnico um sócio da Meditrauma. Se é ou era, mas pelo menos tinha fortes vínculos, eu vou explicar se é ou era. O senhor tem certeza, então? Absoluto, no dia 21... Se é ou era? Não, eu vou explicar. No dia 21 de março, nomeou o doutor Ademário, médico ortopedista, como diretor técnico do Hospital Municipal de Cuiabá, ou seja, um servidor público para ser fiscal, como diretor técnico das empresas contratadas de serviços médicos. Ocorre que ele é sócio da Meditrauma. Eu vou esclarecer a questão do ou era. A questão é que no dia 29 de março, isso foi dia 21 a nomeação, no dia 29 de março foi registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso uma possível alteração contratual
da empresa Meditrauma com uma suposta reunião que houve em 30 de dezembro. 4 meses depois, então, somente 4 meses depois, foi registrado essa alteração comercial em que sai o doutor Ademário. Então, no mínimo, e aí um detalhe, não há provas concretas de que realmente houve essa alteração contratual em 30 de dezembro. Até mesmo porque os documentos apresentados para corroborar a questão da alteração são datados de 25 de dezembro, dia do Natal, e não foram sequer registrados em cartório. Então, 8 dias depois, apenas 8 dias depois, foi formalizada a saída do doutor Ademário dos quadros societários da Meditrauma, ou seja, 8 dias após ele ter sido nomeado fiscal da própria empresa de que ele é sócio. Tudo isso a intervenção fez. Tá. Eu creio que é dever jornalístico nosso, nós vamos convidar todas as pessoas citadas aqui. Sim. Para oferecerem as suas versões. E gostaríamos, Rádio é Tempo, nós temos um outro entrevistado, gostaríamos de encerrar a entrevista colocando o microfone da Cultura à sua disposição para que brevemente você possa falar alguma coisa que nós não tenhamos lhe perguntado e você considera importante o público saber. Com certeza. Muito obrigado pelo espaço, Antero, Michele, e eu quero aproveitar esse último momento para convidar a população, convidar a imprensa, convidar a todos os interessados para estarem lá na Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá, onde eu participarei dessa sessão, que deve começar por volta ali das 9 horas da manhã, onde eu poderei explanar melhor e com outros pontos, essas denúncias de contratos superfaturados, de contratos direcionados, feitos pela intervenção, ou executados pelo menos pela intervenção, e pela Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigado. Tudo isso o senhor já depois do Ministério Público? Essa foi Ministério a Público, Delegacia de Câmara. Combate à Corrupção. Oi? Essa foi a denúncia encaminhada pela Câmara para Tribunal de Justiça, Isso, só que a questão é que depois da denúncia que eu já havia apresentado para a Câmara, outros fatos novos ocorreram, como foi o caso, por exemplo, da decisão do ministro do TCU, que aponta fraude e sobrepreço. Também, após essa denúncia apresentada na Câmara, foi que nós tivemos realmente conhecimento da nomeação oficial de um sócio da Meditrauma como fiscal dela e outras coisas mais. Então, hoje eu acredito, se Deus nos permitir, eu vou conseguir explanar melhor, esclarecer melhor, tanto para a população quanto para a imprensa e para os próprios agentes públicos, sobre essa nossa denúncia de interrupção ilegal e direcionamento para apenas uma empresa essa participante do cartel da quadrilha de médicos e empresas que vieram somente para lesar os cofres públicos estaduais. Frederico Aurélio Bisco, representante da empresa Síntese Comercial Hospitalar, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. São 8 horas e 17 minutos, nós